Bem, agora a gente vai resolver questões do Enem sobre pH e pOH para a gente lembrar o assunto. Nessa questão aqui, ele começa falando sobre o repolho roxo. Ele fala que o repolho roxo tem uma substância, ele não fala qual é, mas é a anticianina, que é uma substância que vai dizer se a substância é ácida ou básica. É um indicador de ácido básico. Na própria questão ele já fala que o caráter ácido vai ter um pH entre 0 e 7. Então você não precisaria lembrar. Ele já diz para você, então já metade da questão já resolveu para você. E básico quando o pH é entre 7 e 14. Então, nesse intervalo de K, ele vai ser ácido e nesse intervalo de K, ele vai ser básico, de acordo com o enunciado da questão. Para cada faixa de coloração, vai ter um valor do pH. Então, o pH de 0 até 3,5 vai ser vermelho, mas ainda assim é ácido. E no valor de 3,5 até 6,5 vai ser rosa, mas mesmo assim é ácido. E para os valores básicos, ele pode ter 4 colorações: amarelo, verde, azul e roxo. Certo? Então, ele vai colocar 4 substâncias, o indicador. Ele vai colocar na substância 1 o indicador, na substância 2 o indicador do repolho roxo, na 3 e na 4 aí vai mudar a coloração da substância. E a partir disso você vai dizer se é ácido ou básico. Então, qual é a primeira material? O primeiro material é amoníaco. Ele colocou o suco de repolho roxo e ficou verde. No segundo, que é leite de magnésia, ficou azul. No terceiro, que é vinagre, ficou vermelho. E no leite de vaca ficou rosa. Leite de vaca ficou rosa. Então, no suco de repolho roxo tem uma substância, né, que é a antocianina, cianina, que é uma substância que vai modificar a sua estrutura de acordo com a quantidade de H+ e OH-, que são as duas espécies responsáveis pela acidez e basicidade. Tá? Então, quanto mais ácido tiver, mais ele vai tender para um lado. Quanto menos ácido for, ele vai tender para o outro lado. Então, basicamente é assim que funciona a mudança de coloração, é a mudança da estrutura desse composto, certo? Então aqui a gente tem a coloração básica para cada faixa de pH. Do pH 2 ele tem a coloração rosa, vermelho rosa e vai modificando com o passar, com o aumento do valor do pH, até chegar no verde. Então, se eu sei que o amoníaco ficou verde, então ele é ácido ou ele é básico? Então você olha aqui o verde e procura saber qual é a faixa que ele está. O verde está entre 11 e 13. Aí eu já sei que ele vai ser básico. Certo? O verde ele é básico. O leite de magnésia ele colocou a substância e ficou azul. Aí você vem aqui e no azul ele é básico. Simplesmente assim. Tá? Na própria questão ele já fala e já diz o conteúdo e é só você entender e dizer se é ácido ou básico. Vinagre vermelho e leite de vaca vermelho. Se você olhar direitinho, vermelho e rosa são ácidos. Então você vem aqui e coloca ácido para os dois. Tanto ácido para o vinagre e quanto para o leite de vaca. Certo? Aí você vai na questão, na alternativa e vê qual que tem a sequência básico, básico, ácido, ácido. Que é a letra E. A letra E, básico, básico, ácido, ácido. Na questão seguinte, ele fala a mesma coisa, só que agora para o suco de abacaxi e o limão. Qual é a cor que vai ficar? Não dá para saber qual é a cor que vai ficar exatamente, mas ele quer saber a faixa. O que pode se esperar. De acordo com o que a gente já sabe, né, daquilo que a gente já conhece, o suco de abacaxi e o suco de limão, eles são substâncias ácidas. Tem muito ácido presente, sendo o principal ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então espera-se que a coloração seja vermelho ou rosa, que é a faixa ácida. Tá? Então aqui a gente tem vermelho ou rosa, que é a faixa que vai indicar o valor do pH ácido. Certo? Então já foi aí duas questões do Enem, uma questão complementou a outra. Essa questão aqui, que é uma questão também sobre indicador de ácido básico,
é um pouco extensa, tá? Então, para você entender, você teria que ler a questão toda para poder entender o que ele está perguntando. Basicamente, ele vai indicar uma substância, que no caso aqui é a água, tá? A água da torneira e a água mineral. E ele quer saber como é que eu consigo diferenciar a água da torneira e a água mineral de acordo com um indicador, tá? Então, ele dá 4 indicadores. Os indicadores são substâncias que vão modificar a coloração de acordo com o pH, e a partir disso eu consigo saber se a substância é ácida ou básica, que é o que a gente já fez. Para esse indicador aqui, ele tem a faixa amarela quando for menor que 6, o pH. E ele tem uma faixa azul quando for maior que 7,6. Para esse indicador, vai ter uma faixa do vermelho e uma faixa do amarelo. Para esse outro, vai ter o incolor e vai ter o vermelho. E para esse último aqui, vai ter o vermelho e o amarelo. Tá? Então, quais são as duas faixas que eu vou ter que olhar? A primeira faixa que eu vou ter que olhar é a da água, água mineral. A água mineral tem um pH igual a 10. Tá? Ele dá esse enunciado na questão e ele quer saber se a água que você vai examinar é água mineral natural, que é vendida de garrafa, ou é água da torneira. Uma, que é essa daqui, o pH é 10. Então, o pH 10 é da água mineral. E da água da torneira, o pH varia entre 6,5 e 7,5. Então, como é que eu vou saber se a água é da torneira ou é mineral? Aí ele quer saber qual é o indicador que você vai usar, certo? Então, para a gente resolver isso, tem que saber que indicador é uma substância que vai mudar de cor de acordo com a faixa do pH. Se o pH é ácido, vai ter uma cor, se é básico, vai ter outra cor. Tá? Esses 4 indicadores aqui, eles têm uma faixa de coloração que vai mudar de acordo com o pH. Aí você vai ter que examinar valores com pH 6,5 até 7, tá? E você vai ver o que vai acontecer, e pH igual a 10. Se o pH for 10, eu sei que a água é garrafa. Se o pH estiver nessa faixa, eu sei que a água vai ser da torneira. Tá? Então ele quer saber, dentre esses 4, qual que eu posso usar para saber se é água da torneira ou se é água mineral. Para saber isso, eu tenho que saber se a coloração vai mudar nessa faixa que ele deu. Tá? Então, se a coloração mudar, eu consigo saber se o pH mudou. Tá? Aí eu consigo saber se é água da torneira ou não. Se der para saber que a coloração vai mudar, então eu consigo identificar se é água da torneira ou não. Se não muda a cor, então esse indicador não vai servir. Então, existem vários tipos de indicadores. Cada um tem uma faixa específica. Então, é essa faixa que vai saber o ideal que eu vou usar para a substância que eu quero examinar. Então, por exemplo, se eu pegar a água da torneira do azul de bromotimol e comparar com a água de garrafa, a água da garrafa, eu consigo saber se essa água é uma ou é outra. Então, por exemplo, o azul de bromotimol, ele é dessa faixa aqui. Ele muda a coloração dele de acordo com o valor do pH. Então, a água da torneira, o valor do pH é entre 6,5 e 7,5. Então, eu vou olhar aqui. Se o pH for 6,5, a coloração vai ser essa, verde. Se o valor for 7,5, a coloração vai ser essa, um azul bem escuro. E se o pH for 10, o valor vai estar nessa faixa aqui, um azul bem mais claro. Ou melhor, esse azul é quase um verde, né? Então, a mudança para identificar se a água é da garrafa ou da torneira, para essa substância aqui, para esse indicador, eu vou conseguir utilizar. Tá? Porque na faixa de 6,5 até 7,5, o valor, a coloração dele vai indicar que a água é da torneira. E para um valor de pH 10, que é mais ou menos por aqui, a coloração é outra. Tá? Então eu consigo saber. Para essa substância aqui, eu posso utilizar como indicador. Tá? Para essa outra figura aqui, que é o fenolftaleína, que é essa outra aqui, eu também consigo utilizar
a comparar a água da torneira com a água mineral. Por quê? Porque entre 6,5 e 7,5, o pH, a mudança de coloração vai ser incolor. Se for 6,5 ou 7,5, vai ser incolor. Por que incolor? Porque abaixo de 8,2 não muda de cor. É como se tivesse água normal. Agora, se eu pegar a água da garrafa, que é o pH 10, a coloração vai ser rosa. A coloração vai ser rosa. Tá? Um rosa meio avermelhado. Então, aqui dá para diferenciar a água mineral da água da torneira. No entanto, se eu utilizar os outros dois, eu não vou conseguir saber. Por quê? Porque por pH 6,5, que é a água da torneira, e 7,5, a coloração vai ser amarelo, para o alaranjado de metila. E para um pH 10, também vai ser amarelo. Então eu não vou ter como saber, porque vai ser tudo amarelo. Então não dá para usar o alaranjado de metila. A mesma coisa vai acontecer se eu usar o vermelho de metila. Só que a faixa do vermelho de metila é para 4,5, né? Até 4,8 ele é vermelho. Até esse valor aqui é tudo vermelho. Depois desse valor é tudo amarelo. Então também não vai dar para saber se você usar tanto o vermelho de metila quanto o alaranjado de metila. Então esses dois aqui não dá para usar, por causa da faixa do valor do pH. Então a resposta aqui que você vai colocar é a questão, deixa eu botar aqui, é a letra que tem azul de bromotimol e fenolftaleína, tá? É a letra A. Então na próxima aula eu volto aí para a gente terminar as questões sobre pH, que é o assunto da aula de hoje, tá?